Constituição e consciente da responsabilidade que me é confiada, utilizar meus conhecimentos a fim de atuar como instrumento de mudança e construção, com dignidade, criatividade, perseverança e competência na prática pedagógica. Enfrentar os desafios que a educação me propõe em qualquer ambiente educacional, buscando uma educação libertadora, íntegra, crítica e ética, promovendo a educação integral do ser humano dentro dos princípios da Constituição do nosso país. Essa daí ainda está leve. Enfrentar os desafios que a educação me propõe em qualquer ambiente educacional. Qualquer ambiente educacional. Então você chega assim naquela escola de comunidade, entendeu? O pau comendo, bala, pá, e você... Pegou aqui, o tiro pegou na janela, aí quebrou a janela, a gente ficou tudo deitados no chão. Aí hoje em dia eu não tenho contato com esse professor. Aí meu professor de geografia desesperado, porque ele vinha do Rio, né? Ele desesperado, não sabia o que fazer, porque a gente não tinha como ir pro segundo andar, porque lá no segundo andar também pegava tiro, e não tinha como ir pro térreo, porque no térreo era tudo aberto, e a gente ficou lá jogado no chão até rezando. Dentro do CIEP, no bairro que eu moro. Pois é. Aí hoje em dia eles esse juramento, Fernanda, que você achou aí, ainda está suave. Ainda está suave, porque o da UF era assim, tinha superação das desigualdades do país. Entendeu? Superações do capitalismo, te juro por Deus. Aí eu mudei, depois eles mudaram de novo, não sei como é que ficou hoje, né? Porque eles acham bonito botar muita coisa. Eu acho uma covardia, né? Vocês têm que entrar para a sala de aula sabendo, isso é uma coisa muito importante, gente, sabendo que vocês não vão mudar a porra do mundo, porque vocês não são missionárias, entendeu? Ninguém aqui é franciscana, Maria Teresa de Calcutá. Eu não quero ver vocês pintando parede de escola, faxinando escola. É sério, porque as pessoas entram nessa, entendeu? De voluntariado, não, eu vou ajudar, entendeu? Então, por exemplo, me chama para ir para o retiro, fazer comida para os meninos. Eu não vou, mas eu não vou, estou fora, não vou. Porque isso aí quem tem que resolver é a política pública, não é meu serviço. Eu já sou explorada aqui, entendeu? Eu já ganho menos do que meus outros colegas que trabalham em Niterói, né? Então, não é por aí. A luta tem que ser política. A luta tem que ser política. Então, a gente está aqui vacinando vocês, entendeu? Então, quando o diretor começar assim, junta logo a galera, vamos para a política. Pera lá. Eu não vou ficar do lado fora do meu horário, ajudando Paulinho, Cicraninho, não sei o quê, para melhorar o IDEB da escola, para a diretora ficar bem na fita, entende? Fazer aquela prova para dizer que você está aprendendo. Então isso é muito importante, Paulo. Acho que eu tô meio idiota, mas por que o professor do interior ganha? Não, a gente ganha exatamente a mesma coisa, só que eu gasto mais para trabalhar, né? Você tem que viajar. Exatamente, então eu ganho menos. Só o que eu gasto para me deslocar, eles me reembolsam o valor da passagem, né? Mas o tempo que eu perco, e depois é um contrassenso, porque assim, eles estão desperdiçando o tempo de um professor super, hiper formado. Eu fico pensando, tá entendendo, o quanto de desperdício de recurso humano, se você puser no papel, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, são 8 horas. Entendeu? Em 8 horas eu leria, eu estava lendo, eu estava produzindo um artigo científico, eu estava melhorando a educação do Brasil, porque eu não posso ser paga, eu sou cara para o Brasil. O meu salário é caro, entendeu? Para eu ficar 4 horas indo e voltando. Desperdício, né? Desperdício de dinheiro público. Eles não oferecem moradia, professor? Não oferecem moradia. Por que a senhora não está em Niterói? Ser sincero. Por quê? Porque é política. Eu passei para Niterói, eu fiz concurso para Niterói. Fiz concurso para Niterói. Acontece que todo aquele esquema que a gente falou da universidade nos primórdios, antes da reforma de 1968, né? Que era o sistema de cátedra, isso a gente passou a ter concurso, mas os concursos são muito dominados, entendeu? São situações completamente controladas.
Então, eu sou uma exilada política. Aí mandam para a geladeira também, alguns especiais assim, manda para o exílio. Né? Que aí você fala, ninguém escuta, fica mais, né? É uma maneira de calar a pessoa. Não, só para complementar um pouquinho sobre essa questão da aprovação automática, ela foi muito criticada ali, como se antes dela houvesse uma qualidade que foi perdida. E não aconteceu. A tese que o nosso autor está defendendo em todo o capítulo, sim, né? O que aconteceu foi bom porque diminuiu a taxa de repetência e de evasão, mas não resolveu o problema que é a baixa aprendizagem dos alunos. Exatamente. E eu até comentei com o professor Adriano, professor de matemática, hoje em dia eu acho que ele nem tem que estar mais aula aqui. Ele foi para Niterói, fez concurso aqui e foi para Niterói. Olha que irônico, né? Olha só, professor. Esse tem. Então, eu tinha um problema. E o professor que está substituindo ele fez concurso para Niterói e veio para cá. Não adianta, gente, a questão é de contato, tá entendendo? Porque puxaram o Adriano para lá, para a vaga que era desse professor de matemática atual e mandaram ele para cá. Para vocês verem como é que a coisa funciona. O Paulo. É muito injusto. O Paulo é muito injusto, a situação do Paulo é muito injusta. Eu gosto muito do Paulo. Fica aqui. Só que ele fez concurso para Niterói. E passou Isso quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele fez um concurso muito mais difícil, teve uma nota melhor, entendeu? Porque muito mais concorrido os concursos para Niterói e jogaram o cara para cá porque puxaram. É muito injusto, cara. Então, para vocês verem como é que as coisas funcionam. E aí eu tinha uma dificuldade em matemática. No segundo ano do ensino médio, eu não tive professor de matemática. Não tinha. Eu tinha professor para trazer. E a gente já estudou. Lembra por que a gente não tem professor de matemática, gente? Meninos de pessoal que fez professores. Porque o pessoal que faz licenciatura acaba abandonando a carreira, não é isso? Acaba abandonando a carreira. E aí acham outro trabalho mais interessante, que é fácil, arranjar um trabalho que ganhe maior remuneração. E aí passou toda a turma assim. A minha faxineira, gente, ela ganha mais do que um professor de ensino fundamental. Quem? A minha faxineira. Você tá no currículo? Oi? Pois não. Só que ela já está comigo há muitos anos. poxa. Mas não. Não, olha só. Não, olha só. Deixa eu explicar. Eu não pago o salário dela inteiro, evidentemente, né? Ela tem várias casas, mas se ela contar, ela vai uma vez por semana na minha casa. Mas se ela contar tudo que ela recebe em todas as casas dela, né? Ela ganha mais do que um professor. E ela não leva trabalho para casa, ela não tem que corrigir, não tem que estudar, não tem que preparar aula. Seria menos que um professor que não é concursado, que não tem ensino superior. Não! Minha Ela ganha mais do que vocês vão ganhar. A minha mãe também é faxineira e, tipo, se ela não tem a carteira assinada, pra ela não é vantagem. Não é vantagem. E ela ganha bem mais do que um professor. Exatamente. Que está na piano. Porque ela trabalha em várias casas. Exatamente. E assim, trabalha quando quer, quando os patrões estão aqui. Tipo, fica uma semana em casa. Exatamente. Laís, aqui entra o professor concursado. Com você no ensino superior é 2.800. Você tendo ou não. Eu tenho normal. Você com o seu superior, você vai ganhar o mesmo salário que eu com normal. Você ganha mais se você tiver um apoio, doutorado, mestrado, mas sobe pouca coisa. Aí, de acordo, eu acho que a partir do terceiro ano vai subir um pouquinho, mas é 2%, 3%. Você sobe muito pouco. Bem Ou rápido. seja, o plano de carreira não é atrativo. Isso. Eu acho que quando você tiver assim com uns 60 anos, quase aposentando, você vai estar ganhando 4.000. Pois é. Se você pegar o RI, você consegue se manter. Mas é um RI de manhã, um RI à noite. É triste. Quanto é que a tua mãe tira por mês? Deve estar tirando agora uns 4.000. Olha aí. Olha a diferença, gente. Que país é esse? E, tipo, ela trabalha mais assim, épocas comemorativas, final de ano ela trabalha. E
sem contar que, tipo assim, ela trabalha esse salário, trabalhando os dias que é combinado pelo patrão. Quando tiver final de ano, os patrões vêm com visita, por exemplo, é diária, e não é pouco. Graças a Deus a minha mãe ela não cobra pouco, porque tem faxineira que cobra muito pouco. Porque ela é competente, né? E ela trabalha muito, tipo assim, tem hora para entrar e tem hora para sair. Realmente muito, ela cobra a mais. Então, além dos trabalhos Não, que eu já acho tem, que ela tem não, mesmo. eu acho que ela tem que ganhar exatamente o que ela ganha. O que está errado é o professor ganhar tão menos, gente. Né? Porque é uma profissão digna, uma profissão importante, ser faxineira, ser qualquer coisa. Né? Então essa ideia também que o técnico, enfim, eu acho que tem que ter. Né? Vamos supor, os metalúrgicos se uniram, quando o Lula apareceu, os metalúrgicos se uniram e aí fizeram as greves para ganhar melhor. Hoje eles Por que isso não acontece hoje? Por que existe uma classe de professores falando eu vou assim, te dizer por quê. nós não vamos trabalhar por menos Porque de 3 olha só, a pergunta do Cássio é muito importante. Por que a gente não tem, por que a classe dos professores não tem poder? Ih, gente, não tá gravando. Não tem força política para fazer uma greve e exigir melhores condições de trabalho. Vocês sabem responder isso? Por que a gente não consegue fazer isso? Por que os professores, por exemplo, se eu dissesse assim, não aceito ir para Angra, não aceito essa vaga em Angra. Porque os professores não têm o valor que eles merecem. Não, mas é uma questão assim, ideológica, assim. Tem uma questão prática dessa disciplina, pensando nessa disciplina. Tem uma questão que é a seguinte, existe um exército de reserva gigante. O que quer dizer isso? Se eu resolvo falar assim, não quero trabalhar em Angra, tem uns 20 querendo a minha vaga, aceitando ganhar muito menos do que eu. Porque quem entrou depois de mim, no ensino superior, está numa situação muito pior, porque em 2013... É um mercado super saturado. Super saturado. Então, assim, isso daí, escreve aí para mim, exército de reserva. O capitalismo... Nossa, então é a pior profissão que a gente escolheu. Não, mas isso acontece... Sim. Peraí. Ô, Cássio, Meu olha só. filho me falou para eu entrar em pedagogia, então foi o conselho da minha ex-mulher para me ferrar na vida. Pode ser. É isso? Agora que você. Não, gente, mas assim, a pedagogia não é só a sala de aula. Exatamente. Tem vários leques de possibilidades. Isso aí, esse leque de possibilidades que vendem para vocês, eu não... Não, mas assim, você vai Gente, olha só, eu vou falar uma coisa muito infeliz para vocês, mas é verdade. Eu tenho 2 filhos da idade de vocês, né? Uma que está com 31, outra que está com 27. O que acontece? O capitalismo está ficando cada vez mais e mais perverso, entendeu? A gente tem a maneira o modo de produção capitalista está ficando de um jeito que você faz dinheiro, com o mercado financeiro. Então, cada vez menos, o capitalismo cada vez menos precisa de trabalhador. Peraí, deixa eu completar. Então, isso não acontece só na profissão docente, isso acontece em qualquer profissão. Vai ter o exército de reserva, e o que no futuro vai ter o exército de inúteis. Vai surgir uma fatia dos inúteis. Já existe. E que o pessoal fala assim, porque a elite explorava, né? O fulano e ciclano, as minorias. Só que agora eles estão preocupados que a elite está preocupada no seguinte, vai surgir uma fatia de inúteis que não vai ter recolocação. Não vai ter. E a por elite isso está falando assim, a gente vai criar mata. Não, vai criar gente, a elite imposto mata para pagar os inúteis para o futuro, ou a gente vai matar. Então, por isso que está se falando. Os países desenvolvidos estão trabalhando com renda básica. Por quê? Porque esses inúteis, eles não são inúteis porque falta valor para eles, né? Porque o mercado não tem espaço, entendeu?
Então, assim, quantos, por exemplo... Contador, quantos entregadores de fast food precisa ter em Jacuecanga? E quantos querem esse emprego? Entendeu? Muito mais. Então, existe um exército de reserva. Então, assim, por causa disso, o entregador de pizza, ele aceita essas condições absurdas que eles aceitam. Entendeu? Então, assim, outro dia eu tive torci o joelho, né? Eu rompi um ligamento do joelho. Fui na emergência do Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Aí cheguei lá na emergência e tinha uns 2 caras com motoqueiro, com coisa de moto, não sei o que, também ferrado, tinha caído, capacete. Eu falei, pô, o que foi? Fica aquele papo, né? Esperando atendimento. E você, o que foi? Você estava de bicicleta, você estava de moto, eu estava de moto, sei o que. Foi o que foi? Não, pô, sou entregador. Aí a gente tem que correr, né? Porque senão não ganha dinheiro. E aí tinham 2 caras. Entendeu? Então, assim, tem um filme que vocês têm que ver sobre isso, gente. Eu vou pegar o nome do filme depois direitinho. Mas o nome em inglês é um negócio assim, tipo... desculpa, não fui despedido, não sei o que, é um filme, agora não vou lembrar o nome do diretor, enfim, eu vou mandar para vocês. Mas é a história de um cara que ele é entregador. E aí tem uma situação doida, que ele ele faz uma dívida para alugar um carro para ele trabalhar no negócio, ele é super explorado, ele tem que entregar coisa da Amazon, por exemplo. Que a gente recebe em casa, né? Ele recebe o brinquinho, o óculos, a maquiagem, o vestidinho, não sei o quê. Cada vestidinho que a gente compra e que chega pra gente, tem mais um monte de gente que está se fudendo para entregar aquele vestidinho pra gente na casa. Vocês têm noção disso, né? Sim. Desde as pessoas, das criancinhas na China que produziram vestidinho, sim, até o... É verdade, gente. O sutiã da Laís. Sutiã a blusa da Laís. Então, olha só. Oi? O pessoal no Rio de roupa, essa fábrica é da irmã do meu padrasto. Ela mora em São Paulo e ela tem uma loja. E ela produz as roupas da loja dela. Ela entrou tipo, um galpão, assim, bem alto, mas é subterrâneo. É uma sala imensa, acho que dá 2 essa aqui. Tipo assim, é um monte de fileira de maquininha. E tipo assim, entre mulheres, crianças, idosos, homens, a maioria imigrante legal. Eu vi um filme falando, eu não consigo lembrar o nome, mas muita criança. Eles estavam tentando fugir, eles capturavam eles. Beautiful, foi esse filme, Beautiful. Não sei. Esse filme é muito. Eu vou botar depois na descrição do filme, eu vou botar. Eu falei pra você do Beautiful, que é muito legal, não, são asiáticos, né? Não eram asiáticos, né? E outro filme que eu falei pra você é Estou Atrasado, Fui Demitido, não sei o quê. Eu vou achar direitinho o filme para você. Então, olha só, isso daí já está claro. Então, por conta disso, a greve já não é mais um recurso. Em 2013, por exemplo, a Dilma tirou dos professores universitários a Previdência, entendeu? A gente saiu da Previdência, agora a gente está numa situação horrível, quem entrou depois de 2013, né? E aí quem estava dentro fez greve, eu fiz greve, a gente fez greve, uma greve grande. Eu fui para o MEC de madrugada, a gente ocupou o MEC, cercou o MEC. Depois chegou, o ministro nem recebeu a gente, entendeu? Porque ele está nem aí. Não faz diferença nenhuma a greve dos professores universitários. Entendeu? Tem um monte de gente querendo ser professor universitário, tem um monte de gente querendo ser Uber, tem um monte de gente querendo ser professor, tem um monte de gente querendo ser faxineiro, tem um monte de gente querendo ser qualquer coisa. Quer ver um exemplo da minha área? Um monte de gente da minha área que saiu, que era publicitário,
se você já ouviu falar de dropshipping, já ouviu falar desse termo? Não. Dropshipping é um esquema que a China inventou para você ter uma loja virtual de graça. Você não precisa investir nada. Você liga para os chineses te dá toda a mercadoria que você vende. Você abre uma loja virtual. Você chega para o chinês e fala assim, quero vender cigarro eletrônico, que é uma moda. Aí o cara pega e fala. E eles te dão todos E aí você tem que pagar uma coisa para eles, uma comissão. Não, uma comissão deles, eles te pagam certinho. Só que o que está acontecendo? Os brasileiros estão quebrando as lojas. Você pode ver que a Magazine Luiza está tendo um super prejuízo. Eles estão quebrando as lojas brasileiras. E o que está acontecendo? Eles estão introduzindo coisas chinesas no Brasil, acostumando os jovens a comprar via internet. E o que a Shopee está fazendo? Porque quem vende para a dropshipping é a própria Shopee e a AliExpress. Só que eles falam assim, dia 11/11, 9/9, o meu frete é de graça. E o que eles vão fazer no futuro daqui a alguns anos? Eles vão quebrar as lojas dos brasileiros do dropshipping. E que vai ficar só os chineses. Então é o seguinte... Os chineses vão dominar o mundo. Eu falei para meus amigos... A gente vai ter saudade do Império Americano. Eu falei para meus amigos, falei assim, cara, isso vai funcionar por uns 5 anos. Só que é o seguinte, você não tem fundo de garantia, você não tem nada. Por daqui 5 anos... Não, gente, olha só. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu falo para os meus filhos. Fundo de garantia... 13º, férias, isso está em extinção, gente. Desculpa dessa notícia para vocês, mas é a real, entendeu? Então, assim, se vocês não querem trabalhar até serem velhinhos, porque tem uma hora que a gente cansa, vocês têm que ir preparando um pé de meia, fazer alguma coisa, porque não tem, é muito triste o que está acontecendo no mundo, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu tenho a gente trouxe uma linha do tempo, ali não ficou do jeito que eu tinha feito, porque ficou meio embaçado, os dois ficou meio embaçado. Mas, desde o início do século passado, já defendiam na década de 1920 uma ideia de promoção de massa para reduzir a repetência. Em 1950, foi para argumentar que a organização da escola primária para todos impõe pedagogicamente a promoção automática. Nos anos de 1960, São Paulo, Rio, Minas e Santa Catarina também adotaram essa medida como organização do sistema. Olha só como eles falam, organização do sistema, porque é isso. Eles não estão pensando na qualidade dos estudantes, eles estão pensando em como organizar o sistema para não gastar tanto dinheiro. Porque as Coca-Cola estão se acumulando. E aí é prejuízo. Tem um monte de Coca-Cola sem tampinha. O negócio tem que ir no fluxo. Sim. E aí, ao final da década de 1980, na gestão petista, né, de Luiza Erundina. Isso. Tendo como secretário Paulo Freire, como a senhora já tinha falado, instituiu, então, o sistema de ciclos. E o Estado de São Paulo, como governado pelo Dr. Mário Covas, também adotou essa progressão continuada, que voltou a ser prevista como opcional pela lei da LDB. E em 1996, eu acabei de falar, a progressão continuada. Em 2002, teve essa promoção continuada, automática, na verdade, que logo se tornou uma grande vilã no debate público, como se antes dela houvesse uma qualidade que se perdeu após a sua adoção. Sim, e sempre tem esse saudosismo ingênuo, né, de achar que antes era melhor. Não é, a gente está vendo que sempre foi pior antes. A gente está sempre melhorando, bem pouquinho, né, mas pior não estava. Em 2008 foi aonde o Lula... Foi aonde? Não, foi quando? Foi quando? A Isabel tinha colocado ali a crítica do Lula, né, a respeito. Volta aquele slide do Lula, onde ele fez a crítica. Quando ele fez? Quando ele fez a crítica. E em 2018, apareceu, né, no caso 10 anos depois,
a promessa dessa aprovação automática apareceu no programa do Jair Bolsonaro, que em 2022, inclusive, ele colocou como um projeto de lei que essa proposta entrasse como prioridade para o ano legislativo. E todos esses políticos e diversos mais miraram nos ciclos também porque havia uma forte reação da sociedade e de uma parcela expressiva de professores ao sistema. E a Maria Isabel e o Amauri, eles concluíram que o fluxo educacional melhorou no ensino fundamental sem que se verificasse uma queda no desempenho dos estudantes pertencentes às gerações beneficiadas por essas políticas. Que em 2014 eles falaram isso, eu esqueci de botar lá. E essa evidência disponível na literatura acadêmica, ela indica que o ciclo diminui os efeitos colaterais da repetência, no caso, a evasão, mas não resolve o problema como a baixa aprendizagem. É a metáfora que ele usou do medicamento, né? Sim. Então você não vai tirar um medicamento que elimina o efeito secundário, mas não resolve o problema também, né? Então a questão é como é que a gente enfrenta o problema. A gente só está eliminando o efeito secundário. Então a repetência é um efeito secundário, né? O efeito primário, o principal que tem que ser combatido é a baixa aprendizagem, né? Que essas medidas não enfrentam. Rapidinho, só para finalizar, o texto fala sobre Pernambuco e Ceará. É como, por exemplo, se eu aprovasse todo mundo aqui nessa disciplina, ia ser legal? Ia ser legal. Com certeza, gente, mas eu não sou muito leu. Não, eu tô falando aprovar geral. Não dá, né? Que esses dois estados, eles adotaram esse sistema de ciclos, funcionou, o número de aprovados subiu, só que não foi só a promoção automática que eles adotaram. Foram várias outras coisas, um conjunto de medidas, de escolhas. Fizeram a coisa do jeito que tinha Fizeram que com que ser. eles melhorassem, como a questão de Apoio. dar apoio aos professores, de focar na alfabetização das crianças, de dar prêmio para incentivar as escolas a melhorarem essa questão da repetência. E é isso. Aí aqui tem a questão, a pergunta, que é para entregar dia 7 do 12, que ela tá fazendo aqui. Estou botando aqui um pouco sobre os problemas. Lê a pergunta, vai. Lê a Além pergunta. de ser um grande fator de abandono escolar, a repetência gera um grande prejuízo para o poder público. Políticas para superar o problema da evasão escolar, no entanto, não têm sido efetivas no sentido de melhorar os níveis de aprendizagem escolar. Explique o problema da repetência e as possíveis soluções apontadas pelo autor. O problema, como a gente viu, é a baixa aprendizagem que os alunos têm e as possíveis soluções. Pode falar? Então, a gente colocou os problemas assim que são principais, que é a baixa aprendizagem, os professores sem condições para dar devida atenção para todos os alunos sobrecarregados, né? E políticas públicas, prejuízo para o país, né, que tem gerado uma má economia, né, para o país, a repetência. E também eu botei aqui, que é importante, no caso, quando for escolher a pergunta, falar que as questões morais, o comportamento do aluno também é levado em conta quando ele é reprovado. Injustamente, né? Evasão escolar, injustamente. Isso aqui tem que botar. Não faz mal, tudo bem, a gente está. Injustamente. Porque às vezes o que o aluno defende, as questões morais, o modo como ele se veste, o modo como ele se expressa, não é motivo para ele ser reprovado. O modo como ele tem dificuldade para estar aprendendo não é motivo para ele ser reprovado. Isso é muito grave, isso tem acontecido muito, né? E o que você falou? Evasão escolar também. Evasão escolar também é um problema. E tem duas partes que eu destaquei no texto que falam sobre as possíveis soluções. Que o autor fala, mas o que faz diferença é um conjunto de políticas públicas coerentes e sustentáveis no médio e longo prazo. E
a outra parte é que ele diz que seria fundamental apoiar e dar condições aos professores para que pudessem avaliar e corrigir os problemas de aprendizagem ao longo do processo. Vamos mandar uma cartinha para a comissão de transição do Lula, comissão de educação. A gente tem as soluções todas para o problema, né? É verdade. Precisava ter tanta gente lá para dizer isso? A gente sabe exatamente o que tem que ser feito, né? Agora, da onde é que a gente vai tirar dinheiro? A gente vai sacrificar dinheiro de onde, né? Esse que é o problema. É isso, a gente só está destrinchando a pergunta agora. Muito bem, parabéns.